nessa manhã. Salmo 90, aprendendo a contar os nossos dias, tá bom? Tem aqui na projeção para você. Vamos lá. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina, brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volte-se, Senhor, volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos, e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Vamos orar? Mais uma vez pedindo a graça do Senhor sobre nós. Ó Deus, é a Tua palavra que está aberta, Senhor. E a Tua palavra é fonte de vida, é fonte de direção, é fonte de consolo. A Tua palavra produz paz, a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra nos consola. E nós estamos aqui para nos encontrarmos com ela nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Deus, por favor, que o Teu Espírito tenha total liberdade para agir aqui entre nós, e que essa manhã, Pai, seja uma manhã gloriosa, ou continue sendo uma manhã gloriosa, onde possamos estar aqui, Senhor, certos da Tua voz, ecoando mais uma vez ao mais íntimo do nosso ser, e que a Tua palavra em nós produza os frutos que o Senhor deseja produzir na nossa vida, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Irmãos, essa semana eu me deparei com essa frase daquela música da Cássia Eller: eu só peço a Deus um pouco de malandragem. E quem conhece a Cássia Eller sabe o quão reverente ela era, sabe o estilo de vida que ela vivia, e como ela de fato apresentava ou aparentava ser uma pessoa bem malandra, por assim dizer, com seu estilo de vida, sua forma de falar, sua forma de se comportar, seus relacionamentos. Parece que isso era bem característico na vida da Cássia Eller. E aí, pensando sobre essa questão da malandragem, eu percebi que a malandragem, por exemplo, ela faz com que você chegue primeiro em alguns lugares. Notou isso? No trânsito, por exemplo, sujeito malandro, né? Tá todo mundo na fila esperando ali a sua vez. Aí o malandro, ele faz o quê? Ele vai cortando todo mundo, e quando chega lá na frente, ele entra na frente de todo mundo. A malandragem faz isso. A malandragem faz você chegar primeiro nos lugares. A malandragem faz você se dar bem na vida, de certa forma, não é verdade? Sujeito malandro, ele tem lábia. Sujeito malandro, ele tem, jogo de cintura, ele é aquele cara escorregadio, ele consegue chegar aonde ele pretende com a sua malandragem muitas vezes. A malandragem também
muitas vezes usa o outro para alcançar os seus objetivos. Faz do outro um mero instrumento, faz do outro um objeto, para que ele venha se dar bem. O malandro usa pessoas. O malandro, ele promete coisas que ele não cumpre. O malandro, ele seduz com a sua malandragem, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de agir, com a sua fala mansa, com a sua fala doce. Ele acaba chegando aonde ele quer. O malandro, a malandragem, faz do cara o centro das atenções. Já percebeu? Que o malandro, aquele cara que, quando você olha assim, tem um monte de gente ao redor dele. Ele conta piada, ele é o engraçado, ele atrai as multidões. O malandro, ele tem essa característica de fazer, né, com que os outros cheguem até ele, de fazer ou de fazer-se o centro das atenções. Agora, sabe da onde possivelmente nasce essa malandragem ou essa necessidade de algumas pessoas serem malandras? Na minha percepção, ela nasce do senso comum de que a vida é muito breve e por isso temos que fazer o que for necessário para nos darmos bem nos poucos momentos ou nos poucos tempos, anos que nós temos de vida aqui na Terra. Então o malandro pensa mais ou menos assim: cara, eu vou viver pouco, a vida é curta, deixa eu me dar bem nesse negócio, deixa eu correr atrás, deixa eu aqui fazer do meu jeito, dar o meu jeito, para que eu possa alcançar os meus objetivos. Então, para mim, de certa forma, a malandragem nasce desse senso comum de que a vida é curta, que a vida passa rápido e que tem que ser vivida da melhor maneira. E o sujeito, ele vai dando o seu jeitinho aqui a colar. Agora, olhando para a frase do refrão da música da Cássia Eller, olhando para essas causas, por assim dizer, dessa questão da malandragem, eu diria que duas atitudes podem acontecer, podem se dar diante da certeza da brevidade da vida. A primeira é justamente viver intensamente, permitindo-se experimentar toda forma de prazer, relativizando tudo, inclusive Deus. Então, o sujeito, diante dessa questão da brevidade de vida, e eu tenho ouvido muito isso nos nossos dias, cara, a vida é curta. É mais ou menos aquilo que dizia o Lulu Santos, né, naquela música Tempos Modernos, onde ele dizia: cara, o tempo escorre pelas mãos, nós temos que nos permitir. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, né? E ele começa a descrever os tempos pós-modernos, por assim dizer, o clamor, o anseio da alma humana de viver intensamente, e o sujeito que pensa, que entende, que vive debaixo desse senso comum de que a vida de fato é curta, ele pode tomar essa atitude, viver intensamente, permitindo-se experimentar toda forma de prazer, relativizando tudo, inclusive os mandamentos de Deus. Essa é uma maneira que nós temos de viver debaixo do sol. Mas a segunda maneira que nós temos de viver é orar como o salmista no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha que contraponto, né? Um vai viver de uma forma irresponsável, um vai viver intensamente porque os dias são curtos, a vida é breve, precisa se lançar a toda forma de prazer, precisa se dar bem aqui. Já o outro, como o salmista, vai pedir a Deus socorro e vai dizer: Deus, a vida é tão curta, a vida é tão breve, não permitas, Deus, que eu gaste os meus dias sem sabedoria. Não permitas que eu viva esses poucos anos de vida gastando os meus dias de qualquer jeito. O salmista, ele tinha um desejo no coração: aproveitar da melhor maneira possível esses poucos anos de vida que nós temos aqui. E era justamente essa a tese do salmista. Em virtude da brevidade da vida e da insignificância humana, precisamos do soberano, do eterno, para suportarmos este verdadeiro desespero existencial. Para pensar na vida. Acho que eu citei isso aqui já essa semana, acho que foi na vigília. Eu estava ouvindo Boechat de manhã lá na rádio, e ele estava entrevistando o pai daquele menino que morreu na Tijuca há 2 anos, João Hélio não, João Hélio foi há mais tempo, João Roberto, que a mãe
que os 2 policiais metralharam, fuzilaram o carro, ela jogou a bolsa para fora do carro, uma bolsa de criança, mostrando que tem criança no carro, não é bandido. E mesmo assim o carro foi fuzilado, metralhado, e os 2 policiais foram absolvidos, né, da acusação, enfim. E ele dava um testemunho lá, uma entrevista no rádio, e o que me chamou a atenção foi o desespero daquele homem. A vida daquele cara acabou. Ele falou que ele tem 2 filhos, mas ele não consegue mais viver. Imagina, seu filho morrer da forma como aquela criança morreu, e ele falava assim: eu estou fazendo a minha parte, buscando desesperadamente justiça, mas parece que ninguém me ouve. Parece que eu não estou, ele falava assim, eu não estou conseguindo fazer justiça. E aí eu via o desespero existencial daquele homem. Aquele homem perdeu um filho, mas quantas pessoas não perderam ninguém? Quantas pessoas não viveram a dor, a tristeza, a agonia de perder um filho, um ente querido, sobretudo de uma forma bárbara como essa, mas vive uma verdadeira agonia existencial, um verdadeiro desespero existencial. Agora, o que acontece é que essa angústia, esse desespero é justamente por conta da brevidade da vida, mas também esse desespero está associado à maldição que pesa sobre toda a criação. Porque tem um detalhe, né? O nível de sofrimento humano é muito alto. O nível de sofrimento humano é muito alto. Estava conversando com a Vera agora há pouco aqui, ela estava falando do desejo dela, de um projeto que ela tem de se candidatar a ser voluntária no INCA, e a gente estava compartilhando rápido ali, né? A angústia das pessoas que estão ali. Eu nunca estive no INCA, até um erro da minha parte, deveria ter estado lá já, mas quem já esteve ali, sabe como as pessoas chegam, quebradas, arrebentadas, sabe o estado emocional, sabe a agressividade que muitas vezes pesa sobre alguns por conta do estado em que essas pessoas chegam até ali. Irmãos, nós vivemos num mundo sofredor, o mundo sofre. Talvez nós, por conta da nossa relação com Deus, nossa caminhada com o Senhor, nós não experimentamos um nível de sofrimento que muitas pessoas sofrem, mas nesse momento tem gente arrebentada, sem esperança, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber que caminho tomar, sem esperança alguma na vida, desesperada, perdida, a ponto de meter uma bala na cabeça. É assim que as pessoas vivem. Agora, sabe como é que esse negócio nasce? Por exemplo, Gênesis capítulo 3, de 14 a 19, fala como esse negócio começou. Então, o texto vai dizer assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldito é você entre os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. Só um parênteses aqui. Eu estava conversando com uma pessoa na porta da escola. Ela tem uma filha, né? E ela teve uma netinha, a moça da pipoca da escola lá, né? Ela falou: moço, eu estou vindo do hospital, atrasei. O papo começou porque ela não tinha leite condensado para pipoca. Ela foi me explicar por que ela não tinha o leite condensado que as crianças gostam de colocar na pipoca salgada, na pipoca doce. Foi assim que começou o papo. Porque eu fiquei enrolado, eu fui dar o dinheiro para o menino para comprar, ele pegou o dinheiro e foi embora, não apareceu com dinheiro, nem com leite condensado. Aí ela me contando que ela não pôde comprar o leite condensado porque ela estava com a filha. A filha tinha passado por 3 hospitais, grávida, e nenhum hospital recebeu a menina para ela poder dar luz. E ela de ônibus, andando com a menina para um lado e para o outro, buscando um hospital para a menina dar luz à criança. E ela disse que, no último hospital que ela conseguiu, os médicos não fizeram cesárea, fizeram parto normal, numa criança que nasceu com quase 4 quilos. E ela disse que a filha dela sofreu desesperadamente para ter a criança. Disse que a garota está tão traumatizada pela idade dessa mãe, parece que essa menina, essa mulher não tem tanta idade, parece ser uma jovem. Diz que a menina está traumatizada, não quer ter mais filhos, porque teve uma criança de quase 4 quilos, parto natural, parto normal. E aí, eu fico imaginando a dor que essa menina sofreu.
E ali é interessante porque o texto vai dizer: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento, você dará à luz a filhos. De alguma forma, o parto dessa menina, de alguma forma, manifestou o que o texto bíblico já trazia aqui para nós hoje. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Esse texto de Gênesis capítulo 3, ali logo depois do pecado de Adão e Eva, aquela coisa toda, ele mostra justamente o porquê do caos existencial que nós vivemos hoje. O caos existencial e espiritual que nós vivemos hoje se dá justamente por conta da condenação que foi imposta sobre o homem por causa do seu pecado. Então, irmãos, em última análise hoje, esse desconforto, essa desordem, essa desorganização que nós encontramos na história, na sociedade como um todo, se dá por causa disso aqui. Há um clamor, há uma angústia no ar, há um sofrimento no ar. E lá, em Romanos capítulo 8, versos 18 a 23, fala assim: a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, com dores de parto. Mais uma vez a expressão aqui, com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe o que esses dois textos estão dizendo para nós nessa manhã? Que viver aqui nessa vida, por mais que nós tenhamos o Espírito Santo em nós, por mais que nós tenhamos uma esperança de uma vida lá na frente, nós vivemos com gemidos. Há uma angústia no ar, há um sofrimento no ar, há um clamor no ar, há um desespero existencial nas pessoas, e isso faz com que a vida se torne muito mais pesada para alguns. Agora, irmãos, como nós podemos contar os nossos dias de maneira que alcancemos essa sabedoria que é fundamental para a nossa vida? Em primeiro lugar, reconhecendo que Deus é o nosso refúgio. Irmãos, eu acredito que talvez se nós, os cristãos de um modo geral, tivessem essa verdade como sendo uma verdade absoluta para as suas vidas, nós viveríamos uma vida bem mais tranquila que nós vivemos. Seríamos acometidos, menos acometidos por ansiedades, por dores, por angústias. Olha só o que o verso 1 do Salmo 90 que nós lemos fala nessa noite: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Tu és o nosso refúgio, Senhor. É no Senhor que nós nos escondemos. É interessante porque esse salmo, ele foi escrito por Moisés. E quando o Moisés, ele escreveu esse salmo, ele estava juntamente com o povo de Israel peregrinando pelo deserto. Imagina só, Moisés num descampado, num deserto, sem nenhum lugar para protegê-lo, para estar protegido juntamente com o povo de Israel, uma terra inóspita, perigosa, animais ferozes, calor de dia, frio de noite, porque é o que caracteriza o deserto, tempestades de areia o tempo todo. Imagina só, sem nenhum lugar de proteção. E aí, o Moisés, escrevendo esse salmo, ele vai dizer: Senhor, Tu és o nosso refúgio, em meio às feras do deserto, em meio às tempestades de areia, em meio ao frio noturno e ao calor diurno, é o Senhor que é o nosso refúgio, é o Senhor quem cuida de nós, é em Ti que nós nos refugiamos. É interessante porque, dentro do contexto do salmo que nós estamos lendo aqui, tem uma peculiaridade aqui nesse salmo,
Porque Deus, Ele é tanto um refúgio para a nossa vida, no que diz respeito aos perigos externos, quanto um refúgio também que nós podemos ter, no que diz respeito aos males que esse pecado pode produzir na nossa vida. É mais ou menos assim, irmãos, quando nós estamos fora de Deus, longe de Deus, a ira do próprio Deus pesa sobre nós por conta do nosso pecado. Mas quando nós nos refugiamos no Senhor, que é fonte de perdão, fonte de graça, fonte de misericórdia, a própria ira dele não cai sobre as nossas vidas. Então, o que o salmista está dizendo aqui, dentro desse contexto, é que Deus é aquele que é um refúgio para nós, tanto diante dos pecados, dos males que podem nos acometer, dos riscos externos, quanto é um refúgio também, ele também é um refúgio diante da nossa própria culpa, do nosso próprio pecado, porque quando nós estamos nele, nós estamos protegidos da própria ira do Deus Santo. Por isso, irmãos, o que o salmista está dizendo é: quer viver de forma sábia, quer contar os seus dias de forma que você viva, alcance uma sabedoria que vai ser fundamental para a sua vida, refugie no Senhor, refugie-se no Senhor. Irmãos, é loucura tentar viver sem Deus, é loucura tentar viver sem reconhecer os próprios erros e confessá-los diante do Senhor. É loucura achar que você consegue fazer frente aos desafios do mundo, aos perigos do mundo, sem estar refugiado em Deus. Mais ainda, o Romanos capítulo 5, verso 1 fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas reforçando o que eu acabei de dizer, que é, quando nós estamos em Deus, em Jesus, nós somos justificados, temos paz com Deus, e a ira dele não pesa mais sobre a nossa vida. Irmãos, nós também encontramos sabedoria para viver nessa vida, quando nós reconhecemos a ação de Deus na história. Olha o que o salmista vai dizer: Senhor, Tu és nosso refúgio, Senhor, sempre, de geração em geração. Eu imagino aqui que Moisés estava se lembrando da história do povo de Israel antigo, lembrando dos patriarcas, a forma como Deus falou com Abraão, a forma como Deus cumpriu promessas na vida de Abraão. Eu fico imaginando que aqui o Moisés fez um exercício de voltar, conhecedor da história como ele era, voltar no tempo e ver como que Deus tinha sido fiel e generoso com o seu povo ao longo da história. Irmãos, nós estamos aqui nessa manhã e temos sido alcançados pela misericórdia de Deus. Agora imagina comigo há 100 anos, quando, por exemplo, seus avós estavam aqui. Imagina que, como eu imagino que alguns de nós temos pais, avós que serviram a Deus antes de nós. Já imaginou como Deus também foi generoso com as gerações que viveram antes da gente? Como que Deus foi fiel com as pessoas que viveram antes de nós? Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus se estende de geração a geração. Vem assim desde o Éden, vem assim desde a cruz. Deus vem alcançando todas as gerações com a sua graça e misericórdia. E sabe o que isso faz comigo? Me enche de esperança e de alegria, na certeza que não vai ser agora que Deus vai nos desamparar. O Deus soberano, que se manifesta ao longo das gerações, cuida de mim e cuida de você. Como que nós podemos encontrar sabedoria para viver nessa vida? Reconhecendo a finitude humana. Quem sabe quem era esse homem aqui? O super-homem, não é verdade? Interessante, né? Porque fez história, né? Marcou a história, marcou uma época. Super-homem, lembram? Rodando ao redor do globo, voando ao redor do globo para voltar a história, né? Para voltar o tempo. Voando. E a história para, o globo para, o tempo volta. No sentido contrário. Poder que era atribuído ao super-homem. Todos nós sabemos como ele terminou. Caiu do cavalo, sofreu um acidente, terminou tetraplégico, e nós sabemos como foi o final da vida desse homem. E aí, queridos, eu entendo que uma forma que a gente tem de encontrar sabedoria para vivermos a vida, uma vida satisfatória, é justamente reconhecendo a nossa finitude. Olha o que o Salmo 90 nos ajuda a perceber nessa manhã. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó,
seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza. Tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Assim é a sua vida, assim é a minha vida. Ontem eu estava assim, vivendo aqueles momentos de crise existencial, né? Caramba, eu estou com 41 anos, cara. 41 anos. Se tudo der certo, né, não tiver nenhum acidente assim, por dizer assim, no percurso, eu estou na metade da minha vida, cara. Deixa eu dar um jeito de viver da melhor forma possível. Aí pensando nisso, eu falei, caramba, como que a vida passa rápido, né? Eu estava lembrando de 20 anos atrás. Estava lembrando de coisas que eu fazia que parece que foram ontem. O Júnior estava aqui na vigília, na sexta-feira, lamentando porque tem 26 anos. Poxa, eu estava fazendo exercício lá no curso, quem está fazendo um curso para vigilante lá, né? Fazendo exercício, eu estava lá triste porque eu não estou conseguindo rastejar como eu fazia no exército, não estou conseguindo mais correr como eu corria no exército. Falei, cara, quantos anos tu tem? 26. Eu falei, pô, tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira, meu amigo, eu estou com 41, cara. E aí, a vida é assim, passa rápido. Júnior, 26, daqui a pouco tá com 40, cara. Eu vou estar com 60 quase, 50 e poucos, é bem verdade, né? Mas passa rápido demais. Ontem, vejo ali Garcia e Fernanda, eu estava lá com os jovens trabalhando, lembram disso, né? Foi ontem. Hoje eu vejo os dois com uma filhinha aqui, com a gente, crescendo, e a vida avançando, e o tempo passa. E eu não quero gerar frustração, nem não é frustração, uma agonia também, um melancolismo no seu coração nessa manhã, mas nós precisamos saber disso aqui, sabe por quê? Porque quem não se depara com a realidade da finitude humana, vive achando que é eterno, vive achando que pode viver uma eterna adolescência aqui. Já viu isso? O cara de 40, 50 anos vivendo como adolescente, síndrome de Peter Pan, né? Vivendo como adolescente, o cara não cresce, ele acha que ele é eterno. Não, vamos lá, vamos viver, estamos aqui. Irmãos, é extremamente importante que a gente se encontre com a finitude humana. Sabe por quê? Porque nos encontrarmos com a finitude humana, com essa realidade, livra-nos, por exemplo, da maldição que a existência está submetida. O que eu quero que você entenda é o seguinte, imagina só, está lembrado comigo a condenação que Deus submeteu à criação, que nós lemos há pouco, né? Maldição sobre a mulher, maldição sobre a serpente, maldição sobre o homem, maldição sobre a terra. Estão ligados nisso aqui, né? Imagina só, se houvesse uma eternidade na forma humana que nós vivemos aqui. Isso significaria dizer que nós viveríamos eternamente debaixo dessa maldição. A finitude humana nos livra da maldição que a existência está submetida. Ter a certeza que nós somos finitos nos ajuda a termos a esperança, a expectativa que um dia nós não estaremos mais debaixo dessa maldição. Olha só, Gênesis 3, 22 a 24, como nós já lemos. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou, um texto mais à frente, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Olha só, por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo, do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, querubins, e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Para pensar comigo. O homem peca, a maldição é imposta sobre toda a criação. Por misericórdia, por graça, por bondade, Deus não permitiu que o homem e a mulher comessem do fruto da árvore da vida e vivessem naquele estado de maldição, de condenação eternamente. E aí, Deus bota querubins e bota uma espada, que, como está aqui no texto, flamejante. Já viu aquela espada do He-Man? Lembra? Nossa, He-Man antigo, né? Na sua época, no He-Man, caramba, né? Eu peguei He-Man, né? Era uma espada muito mais poderosa do que aquela. Sabe para quê? Para que existencialmente nossos pais não comessem do fruto da árvore da vida
e esse estado de maldição não se perpetuasse na história. Reconhecer a finitude, sermos finitos, aqui nos livra da maldição que a existência está submetida. Só que mais ainda, essa finitude também leva o homem de volta ao seu Criador, que é a única fonte de vida eterna. Porque para pensar comigo, como diz Eclesiastes capítulo 11, versos 11 e 12, ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. O homem tem um anseio pela eternidade, é finito, mas vive dentro de si um anseio, uma busca por algo maior, por algo eterno. E aí, quando o homem se depara com a sua finitude, vê que ele não é capaz de ter vida eterna por si mesmo, ele vai para algum lugar aonde ele possa encontrar a vida eterna. Então, essa certeza da finitude humana leva o homem finito à fonte de infinidade, de infinitude. Leva o homem limitado à fonte limitada de vida, que é o próprio Deus. Que coisa maravilhosa. Por isso, irmãos, é extremamente importante que nós nos lembremos disso nessa manhã e na nossa vida como um todo. Avançando, como podemos ainda contar os nossos dias de forma que nós encontremos um coração sábio? Reconhecendo a nossa falência moral e espiritual. Irmãos, quem não conhece a sua fraqueza, o seu pecado, a sua limitação, a sua falência moral e espiritual, não adianta, não consegue viver uma vida plena e próspera. Não consegue. É condição sine qua non, o reconhecimento dessa falência moral e espiritual para que a gente possa ter uma vida abundante na presença de Deus. Deus é santo. A palavra de Deus diz. E Deus não recebe na sua presença os arrogantes e os orgulhosos, mas somente aqueles que reconhecem essa falência. Olha só o que o Salmo 90 mesmo, no verso 8 vai dizer: conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Não tem jeito, irmãos. É por isso que todos os dias nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer nossa falência, reconhecer nossa fraqueza, reconhecer nossa limitação diante de Deus, porque não adianta, você pode não reconhecer, eu posso não reconhecer, mas Deus contempla a nossa iniquidade todos os dias. Por isso, quer viver bem? Não esconda de Deus. Você pode esconder de mim, eu posso esconder de você, eu posso achar que eu tenho pecados secretos, e tenho os meus pecados, você tem os seus, e nós podemos esconder uns dos outros, mas irmãos, nós não podemos esquecer de escondê-los de Deus, que contempla cada um deles. Por isso, se não dá para fugir, confesse, cara, fale para Deus, exponha para Ele, porque se você fizer isso, você vai conseguir viver uma vida de forma que você encontre sabedoria para viver a sua vida de uma forma mais plena. Ainda, reconhecendo a nossa falência. Opa, isso aqui já foi, né? Tem outro texto para ler. Se afirmamos que estamos sem pecado, 1 João 1, 8 a 10, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Só para confirmar o que eu já havia dito aqui nessa manhã. Avançando agora sim mais um pouquinho, nós também encontramos sabedoria para viver quando nós experimentamos o amor de Deus. Irmãos, olha só o que o verso 14 de Salmo 40 fala: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Irmãos, eu e você precisamos encontrar o amor do Pai todos os dias, se nós quisermos encontrar felicidade e satisfação na nossa vida. Sabe por que tem muita gente acabada, triste, sem esperança no coração? Porque não experimentou o amor de Deus ainda na sua vida, não experimentou o amor desse Pai, esse Pai maravilhoso, que é muito bem apresentado por Jesus, por exemplo, naquela parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo sai para o mundo e gasta todos os bens do pai, da família, do irmão,
e o pai fica na expectativa até da volta do filho. Quando o filho volta, ele recebe o filho nos braços. Esse pai demonstra amor para com aquele filho que havia saído, mas também é um pai que demonstra um amor para o filho que havia ficado. Porque quando o filho vai lamentar com o pai: poxa pai, que negócio é esse? Você pegou os nossos bens, o teu filho mais novo, gastou com as mulheres, com os prazeres, com as prostitutas, e a gente ficou aqui. Na verdade, né, os comentaristas falam que no fundo, aquele filho mais velho queria ter vivido o que o filho mais novo viveu, mas não teve coragem de fazer. E o pai, ele volta para o filho mais velho e fala: mas vem cá, esse teu irmão estava morto e agora reviveu. Você tem que ficar feliz, cara, porque ele está entre nós de novo. E o pai, amoroso como era, tinha amor para dar tanto para o filho que foi e voltou, quanto para o filho que ficou. Porque esse Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça e misericórdia. Olha que coisa linda, nós encontramos em 1 João capítulo 1, versos 8 a 10. Se afirmamos que estamos sem... Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, já lemos isso aqui, tá bom? Só até o final. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, a sua palavra não está em nós. Agora sim, o verso 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Eu gosto muito desse texto, porque eu sei que nós vivemos dias onde as pessoas carregam muitos medos. Eu tenho falado isso aqui frequentemente, né? A gente anda na rua com medo, a gente sai de casa com medo, a gente volta para casa com medo, nossos filhos saem de casa, nós ficamos com medo, temos medo do passado, medo do presente, medo do futuro. Só que aí, o que João está dizendo é que aqueles que encontraram, que alcançaram, que experimentaram o verdadeiro amor de Deus, esses são aperfeiçoados. Sabe por quê? Porque o medo é lançado fora, porque o amor de Deus, o verdadeiro amor do Pai, se encontra nele. Como que nós podemos ainda encontrar sabedoria? Submetendo todos os nossos projetos a Deus. Olha só, verso 17 do Salmo 90. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Sabe o que o salmista está falando? O salmista está falando assim: Deus, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho caminhos que eu pretendo seguir, que eu quero seguir, mas Deus, eu não quero ir sozinho. Eu não quero fazer isso, viver isso desconectado da tua vontade, desconectado do teu favor, desconectado da tua presença. Me lembro de Êxodo capítulo 33, quando Moisés fala assim: Senhor, tudo bem, você estava dizendo que a gente vai conquistar a terra, que a gente vai entrar na terra prometida, mas até agora você não disse quem vai com a gente. Aí naquela conversa maravilhosa, aquele diálogo maravilhoso de Deus com Moisés, o Moisés fala: Senhor, manda alguém com a gente. E Deus fala: olha, e tem detalhe, né? Porque Deus tinha dito que os anjos iam. Moisés falou: Deus, eu não quero anjo, eu quero o Senhor, eu quero a tua presença, eu quero a tua mão estendida sobre a minha vida, sobre a vida do teu povo, pois como se saberá que o Senhor está conosco sem a tua presença? Como que os povos vão olhar para nós e ver que nós somos um povo especial, um povo separado do Senhor, para o Senhor, se a tua presença não estiver conosco? E ali, Deus promete para o Moisés que a presença dele iria com eles. Irmãos, quer viver de forma sábia? Não seja louco de fazer quaisquer coisas na sua vida fora da presença de Deus, fora da vontade de Deus. Busque a presença de Deus para a sua vida, busque a presença de Deus para a sua família. Pai, mãe, vocês são líderes da sua casa, como assim eu também sou líder da minha casa. Nós temos que buscar a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para o nosso lar. Nós precisamos buscar a direção de Deus para vivermos a nossa vida. Não podemos viver a vida lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Precisamos o tempo todo buscar a direção de Deus. Eu não estou dizendo que você vai viver aquela vida bitolada, fanática, como eu já contei para vocês, um amigo que eu tinha, né? Que uma vez eu liguei para ele, eu falei: cara, vamos tomar, aliás, estávamos juntos, né?
recém-convertido, bem verdade, cara, vamos tomar uma Coca-Cola juntos ali na praia? Eu primeiro preciso orar, para saber se é da vontade de Deus, se a gente pode tomar uma Coca-Cola na praia ou não. É verdade, aconteceu comigo. Eu vou orar primeiro. Claro, né, tem os passos, o cara está crescendo, hoje é um homem de Deus. Agora, irmãos, claro que você não vai viver essa loucura, esse fanatismo. Agora, você precisa viver a vida no altar de Deus, na presença de Deus. Aí você faz também como o Salmo diz, você vai e Deus honra a obra das tuas mãos. Agora, é condição sine qua non a vida na presença de Deus, a vida no altar de Deus. Confie no Senhor e faça o bem. O verso 37 fala: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. O que você precisa é apenas confiar em Deus, viver na presença dEle, submeter a sua vida a Ele, e o restante Ele vai abençoando, abrindo as portas e cuidando de você. Submeta a sua vida a Deus. Eu quero concluir essa mensagem nessa manhã, afirmando para mim e para você, que para que nós tenhamos uma vida satisfatória, uma vida plena e feliz, precisamos conhecer a Deus, na medida que Ele se revela, nos refugiarmos nele e submetermos também todos os nossos projetos a Deus. Agora, irmãos, se, como o Marcelo dizia aqui mais cedo, se nós vivermos a vida como se Deus não existisse, né? Vivermos a vida dissolutamente, vivemos uma vida de forma irresponsável, como eu dizia sexta-feira aqui, vivendo uma espécie de ateísmo prático, porque tem cristão que é ateu prático, né? Alguns vivem como se Deus não existisse a semana inteira, e domingo aperta o botão da religiosidade e se conecta com Deus, eu acho. Mas, se você quiser viver uma vida satisfatória, feliz, plena, uma vida sábia, para fazer frente aos desafios da vida que é tão curta, tão breve, irmãos, não tem jeito. Precisamos conhecer a Deus na medida que Ele se revela. Precisamos nos refugiarmos nele como sendo nossa fonte de segurança. E nós precisamos submeter todos os nossos projetos e toda a nossa vontade ao nosso Deus. Queridos, só assim, de fato, a gente vai poder dizer que vivemos uma vida plena, uma vida sábia, a vida que Deus tem para cada um de nós. Você quer viver como a Cássia Eller? Estou pegando pesado, eu sei. Que morreu aos 42 anos de idade. E em 2002, 39 anos de idade, perdão, cometendo um erro aqui, 39 anos de idade, em 2002. E que pedia a Deus malandragem para poder viver nesse mundo, mas viveu tão pouco. Ou você quer viver como o salmista, que orou: Senhor, ensina-nos a contar, ou ensina-me a contar os meus dias, para que eu encontre um coração sábio e viva da melhor maneira possível nesses poucos anos de vida que eu tenho aqui nessa terra para viver. Como você quer viver? Se você quer viver como eu imagino ser a sua vontade, que é justamente como o salmista, eu queria convidar você a uma oração nessa manhã.